Esta sessão descreve como algumas tecnologias emergentes poderão ser parte da solução tecnológica para as necessidades e vontades não atendidas. Foi referido na sessão inicial que uma ideia inovadora é uma solução tecnológica que cria valor ao responder às necessidades dos clientes. Em mercados maduros, se uma solução tecnológica não permitir ganhos de performance muito significativos, então dificilmente uma inovação poderá impor-se no mercado, onde já estejam estabelecidas outras empresas concorrentes. São hoje as startups tecnológicas, através da inovação tecnológica, quem se consegue impor no mercado global através de soluções de negócio com performance 10 vezes melhor em termos de preço, qualidade ou rapidez, comparado às soluções já existentes. Assim, uma grande ideia inovadora tecnológica resulta da aplicação de uma solução tecnológica a uma necessidade ou vontade não atendida que permita ganhos de performance 10 vezes superiores às soluções já existentes. Embora as soluções tecnológicas não necessitem de tecnologias novas para terem um impacto disruptivo, a verdade é que o aparecimento de tecnologias emergentes pode contribuir para ir de encontro às necessidades e vontades não atendidas e ter um impacto significativo em termos de performance. Tecnologias emergentes são avanços e inovações em diversas tecnologias recentes. Exemplos de áreas tecnológicas onde existem avanços e inovações significativas são inteligência artificial e ciência dos dados, realidade aumentada e realidade virtual, Brain-Computer Interface, blockchain, redes 5G e Internet of Things, robôs colaborativos e veículos autónomos, impressão 3D ou 4D, nanotecnologia, novos materiais e compósitos, novas formas de armazenamento de energia, biotecnologia e genómica. Os empreendedores poderão procurar fontes de inspiração para as soluções que irão responder às necessidades não atendidas nestas tecnologias emergentes. Vejamos alguns exemplos de aplicações inovadoras destas tecnologias emergentes. Comecemos pela inteligência artificial e ciência dos dados. É uma área da computação dedicada a desenvolver métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente. A inteligência artificial permite aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão, aprender com os erros ou as escolhas certas, de forma a que no futuro sejamos capazes de tomar decisões mais eficazes, reconhecer padrões visuais e sensoriais, identificar padrões de comportamento e de inferência, de forma a aplicar o raciocínio em situações não previstas inicialmente. Redes neuronais, machine learning e deep learning são abordagens que têm hoje inúmeras aplicações inovadoras. Nos anos mais recentes, têm aparecido no mercado serviços inovadores baseados em inteligência artificial, vindos de empresas já estabelecidas ou de startups. Exemplos. A Equifax desenvolveu um algoritmo baseado em redes neuronais que permite uma maior eficácia no score de crédito para clientes. A empresa Logix utiliza a inteligência artificial para automatizar o processo de revisão de contratos. A Unbabel, uma das startups portuguesas mais promissoras, utiliza Natural Processing Language e inteligência artificial para fazer traduções automáticas de texto para os seus clientes. A Skin Vision combina a tecnologia dos telemóveis com algoritmos de reconhecimento de imagem para detectar cancro da pele. A Feedzai, uma empresa portuguesa que já está bem estabelecida no mercado internacional, utiliza algoritmos de machine learning para detectar situações de fraude nos meios de pagamento digitais. Outra das áreas de aplicação da inteligência artificial são os chatbots, que permitem manter uma conversação remota entre um agente computacional e humano, ou os assistentes virtuais como a Alexa ou o Siri. A realidade aumentada e a realidade virtual são duas tecnologias emergentes que já começam a ter as suas aplicações comerciais bem presentes. Por exemplo, a realidade aumentada, que é uma integração de elementos ou informações virtuais a visualizações do mundo real, pode ser utilizada nos setores do turismo e viagens, manutenção de equipamentos ou jogos. Empresas como a Blipar ou a empresa IWX Innovation, do ecossistema da FCT Nova, dedicam-se a desenvolver soluções inovadoras utilizando realidade aumentada ou realidade virtual para diversas necessidades industriais ou de serviços. A realidade virtual, que funciona através da computação gráfica 3D ou imagens 360 graus para criar a sensação de presença em um ambiente virtual diferente do real, também tem várias aplicações. A mais conhecida são os jogos, como o caso da solução VR da PlayStation 4 da Sony. Existem outras aplicações, por exemplo, a startup portuguesa VR for Neuropain, do ecossistema da FCT, utiliza a realidade virtual para ajudar pessoas a recuperar após situações traumáticas físicas.
Uma tecnologia emergente que ainda está numa fase muito inicial é o Brain Computer Interface. Esta tecnologia permite, através de equipamentos ligados ao cérebro, realizar a leitura de ondas cerebrais e transformá-las em ações físicas, como, por exemplo, fazer uma chamada telefónica ou mesmo a mobilidade de um robô ou exoesqueleto. Um exemplo da aplicação desta tecnologia é a empresa Synchron. A empresa Emotai, do ecossistema da FCT Nova, permite a medição da performance do cérebro com os níveis de stress, nível emocional e cognição enquanto desempenhamos atividades. Num registro muito diferente, a tecnologia blockchain tem sido fonte de inúmeras soluções inovadoras. Embora tenha tido sucesso derivado do rápido crescimento da criptomoeda Bitcoin, a tecnologia blockchain e distributed ledger tem hoje inúmeras outras aplicações. O blockchain é um livro distribuído que mantém uma lista de registros continuamente crescente e acessível ao público. Os dados gravados em cada bloco não podem ser modificados sem a alteração de todos os blocos subsequentes. Um sistema de blockchain é criptograficamente protegido e inerentemente resistente à alteração dos dados. Para além da área financeira, a tecnologia blockchain pode ser utilizada para smart contracts. Um exemplo é a empresa BitClick, que é o primeiro mercado digital para o comércio de peixe, ligando frotas de pesca a compradores. Outro exemplo de utilização é na gestão da cadeia de abastecimento, onde empresas como a Provenance permitem a transferência da informação na cadeia de abastecimento, desde as matérias-primas aos transportadores, fabricantes e distribuidores, garantindo assim a origem de todos os elementos na cadeia e permitindo assegurar uma cadeia sustentável ou com fornecimentos éticos. Ainda na área do digital, o aparecimento das redes 5G irá permitir um avanço muito significativo das tecnologias ligadas à Internet of Things. A Internet of Things, em conjunto com a sensorização de todos os equipamentos, permitirá avanços muito significativos e disruptivos em termos de performance de processos industriais, de serviços ou pessoais. A startup portuguesa Sensei é um exemplo de empresa que está a aplicar a sensorização conjugando a Internet of Things e a inteligência artificial para obter ganhos significativos ao nível do retalho. Outro exemplo é a startup Samsara, que tem soluções de Internet of Things no contexto industrial, nomeadamente de tracking de equipamentos. A instalação de robôs colaborativos em ambientes industriais ou de serviços e a utilização de veículos autónomos, seja na versão de automóveis autónomos ou drones, é outra área com enorme potencial de aplicação das tecnologias emergentes. A aplicação dos robôs colaborativos é hoje uma realidade em muitos contextos, particularmente em ambientes industriais tradicionais. A empresa portuguesa Entrosis é um exemplo excelente de desenvolvimento deste tipo de soluções. Outra empresa que está a desenvolver um tipo de robôs colaborativos é a Universal Robots, com os seus braços robóticos aplicados em ambientes mais frágeis. Ainda outro exemplo disruptivo é a CMR Surgical, que desenvolve soluções de braços colaborativos para intervenções cirúrgicas. Na área dos automóveis autónomos, temos hoje o aparecimento de soluções vindas dos principais fabricantes de automóveis ou de empresas como a Google. No entanto, na área dos Automated Guided Vehicles, AGVs, e Unmanned Aerial Vehicles, UAVs, ou como são normalmente conhecidos, drones, temos hoje muitas empresas novas a serem referência no mercado. A Tekever é um exemplo de empresa portuguesa com soluções inovadoras ao nível dos drones. A ProDrone é uma startup que utiliza drones para inspeção das turbinas em parques eólicos. A impressão 3D e 4D refere-se às técnicas de fabricação aditiva que criam objetos imprimindo camadas de material com base em modelos digitais. A fabricação aditiva transforma um ficheiro digital com um modelo e cria objetos tridimensionais imprimindo camadas ou materiais sucessivos que são modificados levemente para criar o produto final desejado. Existem hoje inúmeras aplicações industriais no âmbito da impressão 3D, quer com materiais poliméricos, quer com materiais metálicos. A impressão 4D, que é similar à impressão 3D, mas onde a sua configuração muda com o tempo ou em contacto com condições ambientais diferentes, ainda está numa fase embrionária de investigação. Uma das áreas mais promissoras de aplicação da impressão 3D é a área da saúde e bem-estar, com a impressão de próteses ou órgãos e tecidos. Uma das empresas com maior sucesso nesta área é a Orgonovo. Uma das tecnologias emergentes mais promissoras é a nanotecnologia. A nanotecnologia faz a manipulação da matéria numa escala atómica e molecular em estruturas entre 1 e 1000 nanómetros. As aplicações da nanotecnologia são inúmeras, desde a medicina, biologia e bioquímica, materiais à indústria farmacêutica. Um exemplo de startup do ecossistema da FCT Nova que trabalha nesta área é a Nano4Global.
A empresa tem uma plataforma que utiliza nanopartículas de ouro que permitem uma identificação rápida e específica de marcadores DNA e RNA. Outro exemplo é a startup suíça Nutrix, que desenvolveu um dispositivo que permite aos doentes de diabetes monitorizar os seus níveis de glicose através de um nanosensor que é colocado no dente como autocolante. O teste é enviado posteriormente para uma app externa. As soluções tecnológicas baseadas em novos materiais e materiais compósitos são também muito promissoras em termos de impacto. A investigação em compósitos avançados, com novos materiais e novas estruturas, tem inúmeras aplicações. Esta tecnologia emergente é muitas vezes combinada com outras tecnologias na área da impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia ou Internet of Things. Uma empresa referência nesta área é a Invisible, do ecossistema da FCT Nova. A empresa produz eletrónica transparente, baseada em materiais eletrocrómicos, substâncias orgânicas ou inorgânicas que mudam de cor quando são carregadas com eletricidade. Outro exemplo de startup com tecnologia inovadora nos materiais é o Udo, que desenvolveu um processo para remover as partes fracas de lignina da estrutura de uma placa de madeira, substituindo a lignina por um polímero personalizado. O resultado é um material sustentável com o perfil de resistência do metal e o perfil de custo de madeira de baixa qualidade. Novas formas de armazenamento de energia é uma das áreas científicas mais dinâmicas nos últimos anos, devido ao reconhecimento da importância das alterações climáticas. O desafio é converter energia, que pode ser produzida de múltiplas formas, radiação solar, química, cinética, potencial gravítica, etc., em formas de armazenamento que possam ser economicamente viáveis e convenientes para os utilizadores de equipamentos que necessitam de energia. Esta área tecnológica tem sido também combinada com a inteligência artificial para encontrar formas mais eficientes de consumir e armazenar a energia. Empresas como a ErgoSup ou a Zelio são startups que trabalham em novas formas de armazenamento. A Movts é uma empresa especializada em sistemas eficientes de carregamentos de carros elétricos. A biotecnologia genómica desenvolve dispositivos biológicos e produtos derivados destes, manipulando material genético, sintetizando sequências de DNA, construindo vetores, modificando genes in vivo e in vitro, manipulando genomas e gerando organismos geneticamente modificados. Estas intervenções podem ser aplicadas aos animais, às plantas e inclusive aos seres humanos. Existem hoje inúmeras aplicações da biotecnologia em produtos que consumimos, sendo que a componente da genómica tem ganho muita relevância nos anos mais recentes, particularmente devido à redução muito significativa dos custos associados à sua aplicação em contexto comercial. A Stadvida é uma empresa do ecossistema FCT Nova que trabalha num conjunto vasto de serviços relacionados com a genética. A Biosurfit é também uma empresa que desenvolveu uma tecnologia proprietária, o Spinit, que permite uma variedade de testes de diagnóstico relacionados com o sangue integrados num único dispositivo. Para concluir, são inúmeras as tecnologias emergentes com um enorme potencial de aplicação na resolução de necessidades e vontades dos clientes, sejam estes consumidores ou empresas. No entanto, os estudos mais recentes demonstram que o maior potencial de inovação está não apenas em trabalhar numa tecnologia emergente, mas sim na capacidade de fazer convergir várias tecnologias emergentes numa solução que responda a uma necessidade, oportunidade ou desafio bem específico.